Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:11. Esse é o Radar, música e conversa boa até 1h da tarde. Hoje recebendo aqui o chefe de cozinha Alexandre Mendonça. O Ale Mendonça. Comenta pra gente, pra quem é leigo, né? Pra quem tá ouvindo agora, diferença de chefe, subchefe, cozinheiro. Como é que é essa hierarquia de patentes, entre aspas, na cozinha? Pois é, a carreira de um cozinheiro ou de um chefe, né? Normalmente, antigamente, se começava lavando os pratos e você ia aprendendo, passando para auxiliar de cozinha, cozinheiro e até alguns entrarem na chefia de uma cozinha, né? Hoje em dia nós já temos as escolas especializadas, faculdades, mas muitas pessoas saem com o título de chefe de uma faculdade, mas não conseguem atuar numa cozinha. Por isso que eu digo que a verdadeira experiência é você trabalhar na cozinha. A prática no dia a dia. Só assim você vai conseguir e saber mesmo, porque é onde você vai aprender a chefiar, delegar, dar as ordens, ser respeitado, respeitar. Isso só o tempo, não é. Então, assim, falar sou chefe de cozinha, só o tempo. Por isso que eu sempre prefiro dar o título, falar, olha, antes de ser chefe, você tem que ser um cozinheiro, entendeu? Assim, né? Essa é a grande verdade. Né? Mas existem escolas que te dão toda a direção para isso. Mas é com muito trabalho. Não é assim, simplesmente uma faculdade ou um curso. São anos de prática, como tudo, né? Eu ia te perguntar justamente nisso, né? São anos de prática, de estudo, você investe sua vida, né, num negócio. Sim. O Ale, por exemplo, ele comanda o 9 do I8, né? Que é um restaurante especializado na cozinha italiana, né? E a gente falava ali fora um pouco antes. Muitas vezes a pessoa, tá ali, abriu às 8 da noite, vai até meia-noite, é tranquilo. Não, né, Ale? Você fecha o restaurante, daqui a algumas horas você já tá lá de novo. Exatamente, né? Pois é. É assim mesmo que funciona, né? Contando um pouco como nasceu o 9 do E8, né? Eu passei quase 30 anos na Itália, sempre buscando a cozinha italiana como paixão, porque essa paixão já vem da minha família, né? Meus pais tinham padaria, eu praticamente nasci na padaria, então já tinha paixão pela cozinha, enfim, né? De alguma forma. Só que naquela época não se falava fazer um curso ou estudar ou seguir a carreira de cozinheiro, era uma coisa meio distante, né? E eu fui buscar isso na Itália, me encontrei, voltei para Botucatu, voltei pro Brasil, fiz o curso que me deu assim uma base muito boa, sou agradecido, que é o curso básico de cozinheiro, que era um curso de 8 meses, eles davam hospedagem, e voltei para a Itália e comecei a atuar na cozinha. E é isso. Não sei se eu fugi da pergunta, mas... Não. O italiano, ele come pasta o dia todo? Não. É mito isso. Isso assim, lógico que é comum falar que a gente não come arroz e feijão, mas assim... Pizza. Mas eles sabem se alimentar, porque ele é bem equilibrado. Então eles começam com verduras, queijos, frutas, sim, um prato de pasta, mas muita verdura, muita salada, carne, peixe, tudo da região. Eles são muito atentos a isso, assim, o modo de se alimentar é completo, sabe, assim. Então ele pode sim comer um prato de pasta, mas vai comer uma proteína, vai comer um peixe, vai comer um queijo, vai comer uma fruta no final depois do almoço, ou um pedaço de queijo. Então eles são bem atentos mesmo, porque tem diferente que o café da manhã deles é diferente do nosso. Eles começam com café e uma brioche, um croissant, mas não é o café como a gente está acostumado, o café da manhã é mais farto, né? Mas o almoço sim, tem uma variedade muito grande, é interessante e sempre muito atentos às frutas da estação, as verduras, o bom azeite, sempre respeitando isso. O bom azeite. O que começou esse interesse agora, nos últimos 20 anos aqui no Brasil, aliás, nossos avós já tinham esse interesse, eles sabiam a época da laranja, eles sabiam a época das frutas, das verduras, né? Eu lembro, meu pai tinha mas a gente foi se perdendo com o tempo, modo né? E agora tá voltando. E os italianos, eles têm isso já no DNA deles. Então é muito interessante. Aprendi muito, sabe? Até como me alimentar. Fora da Itália, o Brasil é o que mais se aproxima da culinária italiana? A gente inventa muita coisa, é verdade, né? Assim, por exemplo, é nossa, não tem nada a ver com a pizza da Itália.
Mas como é que você vê o brasileiro com a cozinha italiana, essa relação? Até pelos nossos antepassados que então, trouxeram falar isso, do Brasil sim, a gente pode, é difícil porque o Brasil é muito grande, né? Sim. Então, se eu falar aqui do nosso estado, da nossa região, eu acho que tem muita, né? O frango de domingo, com a massa, a gente já via isso desde criança, né? Eu lembro também na minha infância que eu ia para casa dos meus tios, que eles sempre estiveram no setor de padarias. Então, eram aqueles almoços, aquelas ceias recheadas de. Então, eu fui descobrindo que muita coisa que a gente tem, que a gente cresceu vendo, vem do lado italiano, entendeu? Assim, então, existe sim muita semelhança. É lógico que quem pensa em cozinha italiana, pensa aquelas imagens de televisão, né? De cinema e tal. E acaba vindo pro Brasil, transforma um pouco pelo gosto do Brasil, muitas vezes pela falta do ingrediente adequado, mas eu acredito que aqui na nossa região, São Paulo, nesse sentido a gente está bem próximo, assim, consegue fazer uma coisa parecida. Se a gente pegar São Paulo, eu escutei de um italiano lá no Rio Grande do Sul, ele falou assim, olha, São Paulo não inventou a comida italiana, não inventou a pizza, mas tem a melhor pizza do Brasil. São Paulo não inventou isso, não inventou a culinária nordestina, mas tem a melhor culinária nordestina. São Paulo copia bem, você tem esse Sim, tem ótimos restaurantes. Em respeito à pizza, fala que é a melhor pizza, eu discordo plenamente. Tem boas pizzarias em São Paulo, no Brasil, né? Mas assim, a pizza italiana é imbatível. Né? O conceito de pizza do brasileiro é diferente do conceito de pizza italiana, entendeu? O brasileiro, quando pensa em pizza, pensa no recheio, não pensa no frango, no catupiry. Mas acho que a massa é o, né? A massa é o grande. Uma pizza italiana, ela é assada em poucos segundos, ela entra no forno a lenha, sabe? O modo de ela. Então, assim, ela vai digerir muito melhor, sabe? A nossa pizza é bem diferente, entendeu? Hoje em dia já tem, né, uma fermentação mais lenta, o pessoal tá mais atento, mas o pessoal, quando pensa em pizza no Brasil, pensa no recheio. O fermento, inclusive, é diferente. É diferente, né? É porque é um tipo de fermentação diferente, entendeu? Uma fermentação mais lenta, então você vai ter uma melhor digestão, né? E qual que é o recheio básico de uma pizza da Itália? É o molho? É o molho e a margherita, né? Que é a mais, eu acho que é a pizza mais conhecida mesmo, né? Assim, a clássica da história toda. E daí vai variando, né? Mas a margherita é imbatível, né? Assim, o italiano sabe que a gente inventa tudo aqui, que a gente transformou a pizza dele aqui, ó. Sim, não, nossa, sim, eu acho que o americano faz pior, entendeu? Eu acho que o americano consegue superar o brasileiro nesse quesito. A gente herda muita coisa também do americano, né? Sim, a gente herdou muita coisa, né? Do fast food. Então eu acho que o americano supera em relação à transformação. A gente é mais próximo, sim, né? E os italianos sabem, né? Tem até piada sobre isso, sobre o ketchup mesmo que você citou, né? Então tem vários fatores. Mas eles ficam irritados mesmo ou não? Sim, né? É um pouco de, como se fosse uma falta de respeito, né? Assim, imagina. Assim como a massa cortar, exatamente, né? Então, assim, são as diferenças, né? Como é, assim, cada região, né? Não importa daqui do Brasil, da Europa, na Ásia, cada região tem sua particularidade, né? Sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se você vai no Rio Grande do Sul e reclama da temperatura do chimarrão, é uma ofensa pro gaúcho. Sim, isso daí. Exatamente, A mesma coisa pro italiano com relação a isso daí que o Alê citou, né? Muito legal essas diferenças culturais, né? Outra coisa que me chamou muita atenção logo que eu mudei, eles perceberem o que você come, como vai a digestão daquele alimento, entendeu? Como vai digerir, como vai ser a... Então, assim, eles são muito atentos, porque às vezes a gente não tinha essa noção. A gente come, tô meio cômodo, mas não se preocupava muito com isso. Eles têm uma preocupação. Eles se preocupam. Se preocupam como tá agindo no teu organismo, né? Não é simplesmente comer por comer, entendeu? Eles não ficam empanturrados. Não ficam empanturrados, exatamente. Eles não ficam, não é o comer só pelo comer, entendeu? Eles sabem, respeitando o próprio organismo, assim. Quer dizer, um italiano, um europeu, depois do almoço, ele vai conseguir produzir
às 13 horas, às 14 horas. Diferente de um brasileiro que sai agora meio-dia para almoçar, ele come até a tampa. Bate uma feijoada. Uma feijoada na quarta-feira e depois tá lá assim, ó. Exatamente. Trabalhando. Bom, daqui a pouco a gente volta a bater mais papo com a Ale aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:28, voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa nesta sexta-feira, recebendo o chefe de cozinha Alexandre Mendonça. Ale, conta um pouquinho da tua história, como é que começa essa sua veia gastronômica? Minha veia gastronômica começa dentro de casa mesmo, né, com meus pais. Meu pai era padeiro, né, nós tínhamos uma padaria, eu nasci na padaria. Eu sempre gostei de estar ali vendo, muitas vezes eu ajudava, né? Deveria ter ajudado mais, como todo jovem, adolescente, rebelde, assim, não aproveitei tanto que eu deveria aproveitar. Mas me lembro também, tem uma lembrança que outro dia, eu me lembro quando eu devia ter uns 7, 8 anos, minha mãe foi fazer um curso que a Açúcar União dava. Olha. E era na Industrial, e minha mãe me levou, porque ela não tinha com quem eu deixar naquele momento, e ela me levou para esse curso, né? E era curso assim rápido, de uma semana, 15 dias, não me lembro bem, mas eu lembro perfeitamente as pessoas fazendo bolo, a professora explicando, as senhoras, né? Era um curso que só tinha senhoras, na verdade, né? E eu era molequinho e eu já sentia aquele prazer de ver, de sentir, já mesmo com meu pai ali. Já despertava ali, entendeu? Em casa somos 6 filhos, né? Todo mundo gosta de cozinhar, a gente gosta de comer bem, a gente gosta de fazer as coisas. Então assim, foi dentro de casa, né? Só que na época, eu estudei no La Salle, a gente não era educado para ser cozinheiro, né? A gente tinha assim, um caminho para fazer medicina, veterinária, zootecnia, e eu já sabia dentro de mim que eu queria, que era algo dentro do turismo, né? Da gastronomia, e aos poucos as coisas foram acontecendo. Tive a oportunidade de trabalhar no Chaillot, que foi indicação do meu pai na época, porque eu não quis fazer faculdade, eu não quis seguir o caminho tradicional. Como eu disse, eu fui um pouco um adolescente rebelde, curioso. E comecei a trabalhar no Chaillot, de lá fui convidado para inaugurar um hotel em Florianópolis, que eu trabalhava na recepção. E eu ficava muito tempo na cozinha dentro desse hotel, né? Foi aí que eu falei, não, vou para a Itália, que é a cozinha italiana que eu gosto, que eu quero seguir. Fui para a Itália e fui buscando meu caminho de cozinheiro, tentando entrar. Comecei lá de baixo, evidentemente. Voltei para o Brasil, como eu disse, eu fiz o curso no Grande Hotel em Águas de São Pedro, que é o curso básico de cozinheiro, né? Que foi o que realmente mudou a minha vida. Voltei para a Itália e, por sorte, fui para Sardenha direto, que é uma ilha. No primeiro dia eu já falava italiano perfeitamente. No mesmo dia eu vi uma pessoa vestida, o Artan, que é meu amigo até hoje. Fui falar para ele, olha, acabei de fazer um curso, tal. Ele falou, vem falar aqui. E eles falaram, daí eu conversei com o Paulo, que era o proprietário do restaurante. E por sorte era um bom restaurante, e eu comecei a trabalhar com essa família e acabei ficando por 5 anos trabalhando. Eles meio que me assumiram. Então onde foi, mas trabalhei muito mesmo, assim, foi trabalho, e eu tinha muito interesse, muita vontade. E eles perceberam isso em mim e foram me direcionando. E daí foi seguindo minha carreira, fui devagarzinho, fiz várias experiências lá, não, né, alguns restaurantes, não tantos. Eu sempre fiquei tempos nos restaurantes que eu trabalhei, 4, 5 anos era a minha média de trabalho. E depois fui pro norte da Itália, tal. E foi aí, fui pegando um pouco daqui, um pouco dali. Até que um dia eu resolvi voltar, quando a idade foi chegando, né? Eu fui garotão, já voltei com 51 anos, e aí eu falei, não, tá na hora. Eu fui nos últimos anos, já estava pensando em voltar e procurando como voltar, como eu seria esse caminho, porque eu ficaria lá pro resto da minha vida, depois nessa idade, 50 anos, tinha que tomar decisão, né? Ou ficaria lá para sempre, ou voltaria pro Brasil. E eu optei por voltar para Botucatu, que é uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade que cresceu, eu acho que precisava de restaurantes, é uma cidade que vem crescendo. Então foi isso, e tô aí. Para quem não sabe, para quem é 40 a mais aqui de Botucatu, a padaria da família do Alê é a São Luís,
Era São Luís, ali na João Passos. Quando ele me falou na recepção ali, foi um momento nostálgico, né? Porque eu falei, pô, eu comprava doce quando era criança lá, pudim, a bomba de chocolate. E assim, o que eu gosto muito disso, né? Porque eu recebo muitos clientes, né? Lá no restaurante, pessoas que conheceram meus pais, conhecem meus pais, ou que falam, o pudim, o melhor biscoito. Então, assim, pra mim, é uma alegria, como tá dando sequência nesse setor da alimentação, de procurar fazer a coisa boa, a coisa certa e deixar memórias, né? Porque eu venho percebendo, mesmo o restaurante tendo 6 anos, eu já consegui deixar de memória, um pouco de memórias, porque assim, eu vejo casais que estavam engravidaram, vieram me contar, já vejo a criancinha brincando, correndo, comendo macarrão, pedindo para os pais para ir no restaurante. Então isso são memórias, né? Que eu acho que é muito importante. Então assim, já é uma grande satisfação dentro, mesmo sendo um trabalho difícil, estressante, tem esse lado que é o contato com os clientes, a história que vai se formando, é muito bacana, é muito satisfatório. Em cima disso, como é que você vê a gastronomia aqui em Botucatu? Eu acho que vem melhorando bastante. Eu acho que o interesse, não só em Botucatu, como no Brasil, né? Teve um despertar pela gastronomia de uma certa forma, né? Pelos alimentos, as pessoas são mais interessadas, todo mundo quer fazer curso, todo mundo quer cozinhar. Então isso vai fazendo que vai melhorando o nível, mas Botucatu vem melhorando bastante. Quando eu voltei porque o André do Pé de Peixe me chamou para ajudá-lo no projeto. Então assim, falei, então tá bom, vai construindo aí, vai fazendo, quando eu vou te dando, né, o que precisa, o que não precisa. E voltei, começamos pelo Pé de Peixe, né, que tá aí até hoje, entendeu? Assim, o André fenômeno, né? O André apresentou, né, assim, uma ideia, ele veio com essa ideia nova, né, de trabalhar com os peixes de criação, tudo. Falei, André, vou dar uma estudada, ver o que a gente pode fazer, conhecer mais sobre o assunto. Daí fiz o cardápio, dei treinamento para as pessoas e tá aí até hoje, né? Então assim, junto com ele veio o Fabinho, que tá comigo, que trabalhou comigo ele ficou lá 1 ano comigo no Pé de Peixe. Daí quando eu vim com o projeto do 9 do E8, ele veio e trabalhou comigo por 5 anos. Hoje ele tá no DJ, fazendo um trabalho maravilhoso. A DJ, não sei se vocês sabem, eles produzem vinhos ali em Pardinho, Bofete, naquela região ali, que estão com restaurante também. Então assim, vem melhorando, né? O que falta é mão de obra, o que vem faltando, a minha maior dificuldade é encontrar pessoas com paixão. Às vezes a gente não consegue crescer devidamente à mão de obra. Ontem eu vi a entrevista de um chefe italiano, um chefe que eu sigo, que eu gosto muito, ele falou, o difícil hoje não é ser cozinheiro, porque assim, eu amo o que eu faço, eu sou cozinheiro. O difícil é ser dono de restaurante hoje, porque assim, principalmente no Brasil, né? Porque assim, são vários fatores contra que não te ajudam. Primeiro, mão de obra, depois regra CLT de uma lei antiga, sem entrar em mérito político, alguma coisa assim, mas nada facilita a nossa vida, entendeu, sabe? E nós temos uma região privilegiada aqui, né, Alexandre? Sim, porque Botucatu tá virando uma potência. Você junta aí essa junção do lugar, sim, a cozinha, a paisagem, exato, a paisagem. Comer não, ali. Inclusive assim, nós já temos, né, são 2 produtores de vinho. Botucatu tem os queijos na região, né, tanto o Bofete quanto o Pardinho, e agora tem uma outra propriedade que vai começar a fazer azeite, já estão com as plantas carregadas e os nossos próprios costumes também, né? Que então assim, vai virando uma coisa da região, sabe? E tem uma ótima aceitação, são produtos de primeira qualidade, sabe? Então assim, eu peço para essa garotada, vamos estudar a cozinha, entra pra cozinha com seriedade, porque vocês precisam de uma profissão, que o importante na vida é escolher uma profissão e seguir com vontade, porque o setor precisa, até um apelo aqui que eu faço, sabe? Entender que cozinha é difícil, mas também é muito prazeroso. Falta mão de obra. Falta mão de obra. Você acredita que essa questão da mão de obra, ela é geracional? Vou dar um exemplo. Nós tivemos um empreendimento aqui em Botucatu há algum tempo atrás e os lojistas estavam com dificuldade porque o jovem chegava e achava que, eu quero um serviço público, quero começar às 8 da manhã, sair às 17 de segunda a sexta. Restaurante, não é assim. Não, é totalmente geracional. Isso eu percebi, no entanto que eu precisei mudar até meu modo de ser, né? Porque eu cheguei com aquela sede italiana, aquele modo de ser italiano, entendeu? Daí com o tempo fui vendo que não funciona, né? Mais no Brasil, a nova geração, né? Eles são muito sensíveis,
não pode chamar atenção, eles se ofendem, então tem vários problemas aqui, problemas ali, então você tem que entender que eu que vou ter que aprender a lidar com eles, a lidar com eles, Olha, que é isso que coisa, temos. Então, assim, não adianta eu ir contra, porque só vai piorar a situação. Muitas vezes não é fácil, entendeu? Porque fala, nossa, mas como, entendeu? Mas é geracional, sim, e isso vem mudando no mundo, não é? Eu vejo, acompanho muito, né? A rede na Itália, eles também estão sofrendo, né? Com esse novo comportamento, menino que vai fazer entrevista junto com a mãe, sabe? Assim, coisas que a gente não viu na nossa época, sabe? Ou pelo menos na minha época. Então, assim, é geracional e também tem a história, de certa forma, né? Eu não gosto de entrar em política, né? Muita gente pode ir contra. Existem algumas facilidades hoje para as pessoas não trabalharem, entendeu? Assim, existem algumas facilidades que as pessoas, assistencialismo de uma forma exagerada ou mal aplicada, né? Não quero entrar se é certo ou correto, eu acho sim importante, mas isso também dificulta, entendeu? Eu acho que dificulta sim. Quem quer começar a trabalhar? Vamos supor, alguém que vai te mandar um currículo lá, mesmo que não seja um currículo extenso, alguém que está começando mesmo, né? O que você acha primordial? É alguém que tenha vontade em aprender ou aquela pessoa que você já percebe logo no primeiro dia que é criativa demais e pode inventar bastante coisa e agregar no teu trabalho? Não, eu prefiro um que tenha, antes de mais nada, paixão e vontade de aprender, porque existe um respeito, né? Não adianta só a criatividade e não... Né? Porque assim, para você ser criativo, primeiro você tem que conhecer a base. Sim. Você tem que conhecer as regras, o que pode, o que não pode, senão você faz um carnaval, entendeu? Eu acho que a gastronomia não é isso, né? A criatividade, sim, é importante, mas eu prefiro estar com uma pessoa ao meu lado que tenha vontade, que tenha paixão, né? Que talvez não saiba as técnicas, mas que... E ter humildade, né? Saber que vai ser comandado, que vai ter um momento estressante, cozinha é estressante, ainda mais na hora do serviço em si, sobretudo nós que somos restaurante à la carte, que é tudo feito ao momento, né? Então, é diferente de você ir para um restaurante de quilo, que você faz lá as panelas, põe lá no richô e deixa lá, não. A cozinha à la carte, às vezes uma comanda de 10 pessoas, você vai fazer 10 pratos diferentes, tem que pensar rápido, e isso... Tá trabalhando com calor, e isso mexe com os nervos mesmo, né? Tem que ter nervo de aço e tal. Então tem que se preparar muito bem psicologicamente, eu acho que para entrar na cozinha, humildade e paixão, né? Eu, graças a Deus, tô com uma equipe muito boa, né? Tem uma cozinheira, a Laura, que tá se destacando, tem o Felipe, tem a Jade, que tá comigo lá há 5 anos, ela hoje faz as massas, eu brinco que é as mãozinhas de fada, sabe? Então assim, é outro prazer que eu tenho, ver pessoas crescendo, né? Sabe? Que fala assim, olha, tô criando né, novos profissionais, né? Assim, já que tá fazendo falta, tenho certeza que eles vão sair melhor, né, do que entraram aqui. Já, sim. Né, vai ter uma profissão, já vai uma experiência boa. Sempre digo, inclusive pra Laura, falo, Laura, eu tenho um limite aqui, né? Eu acho que você é jovem, sobretudo que ela é jovem. Dá um tempo aqui, vai viajar, vai conhecer outras coisas, né? Porque senão a gente acaba limitado. Se prendendo, acaba limitado. Rápido break e daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo aqui com o Alê no Radar da Prevera FM. Prevera FM, 12:44, e voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, hoje recebendo o chefe de cozinha Alexandre Mendonça. Alê, pra quem não sabe cozinhar nada, absolutamente nada, eu não sei cozinhar nada, eu mal sei fritar um ovo, eu perco assim, eu coloco 4 ovos na frigideira, a frigideira fala assim, ó, 2 pra mim, 2 pra você. Vou te dar uma dica quando você for fritar um ovo. Ó, o chefe... Falar na frente do chefe de fritar ovo. Não, uma técnica. Coloca ali um palito de fósforo, a hora que acender o palito, o óleo tá bom pra fritar. É uma técnica ou eu assim, não conheço essa técnica. Eu tinha certeza disso. Até pra fritar um ovo, não precisa de tanto óleo assim, né, também, pra saber se o óleo vai... Não, é que realmente isso dá certo. Se você coloca um fósforo ali, ele acende. Né? Aí é sinal que o óleo tá bem quente. É uma técnica que eu usava antigamente, mas também não uso mais. Tirando essa técnica aprendeu, né? Joandresca de fritar ovo, pra quem é zero na cozinha, mas gosta de observar, gosta de frequentar bons restaurantes, é sempre tempo de aprender para pelo menos replicar em casa. Com certeza. Hoje em dia a gente tem, né, o smartphone, o telefone, que você tem programas infinitos de
Eu, na época que comecei para pesquisar, eu tinha que comprar a revista Gula, que saiu uma vez por mês. A gente não tinha esse acesso para. Tinha bons restaurantes em São Paulo, você tinha que ir a São Paulo, né? Assim, poder conhecer alguma coisa nova. Hoje em dia você tem programas no YouTube, você tem programas. Todo mundo fala de culinária, na televisão, esses programas de chefe é o que mais tem. Então, assim, é muito fácil hoje. Eu falo para os meninos que trabalham comigo, estuda pelo Instagram. Eu mesmo uso muito Instagram. Às vezes eu quero lembrar de um prato que eu fazia na Itália, já não lembro tão bem onde eu vou buscar. No Instagram, você vai, procura, sigo vários chefes, vejo o estudo melhor em tratamento, que cabe dentro da gente. Então, assim, hoje está muito fácil o acesso para cozinhar, né? Tanto que as pessoas cozinham hoje, né? Se reúnem em casa, todas as profissões, médicos, advogados, todo mundo tem alguém que sempre gosta de cozinhar, né? Tem algum ingrediente que você fala assim, não tem aqui no Brasil, você fala, nossa, que falta que ele faz aqui? Olha, sim, é lógico que eu sinto muito falta dos queijos maravilhosos que tem por toda a Europa, na Itália, né? Você vai comprar aqui, às vezes, ou você paga muito caro, ou às vezes tem um similar que não é tão bom, né? Essas coisas eu sinto... Queijo, sobretudo, né? E azeite também, né? Os azeites da Itália são maravilhosos, assim, né? Tirando desses populares que chegam até a gente, assim. Os populares que chegam até a gente só conhece, o brasileiro, né? A grande parte só conhece esse. Né? Conhece, chega bons azeites, mas assim, são caros, né? E lá você experimentava azeite de família, de uma colina, de uma certa região, tem aquele sabor terroir, né? Que a gente fala. Então, assim, essas coisas eu sinto falta. Olha, do teu cardápio, quantos pratos são autorais, são seus, que você criou? Sim, na verdade, todos? Eu gosto de seguir realmente uma cozinha clássica italiana, tá? Eu nunca quis essa levada, essa vaidade de fazer pratos autorais, tá? Mas sim, eu transformo em algumas coisas, como assim, eu criei um prato com queijo de bofete, né? Mas sempre com uma ideia que vem com uma referência italiana, entendeu? Tentando ser o mais parecido possível, né? Eu acho que fica por aí o lado do autoral, sabe? Eu nunca tive essa pretensão de ser o criador de novos pratos, tal. Eu procuro seguir uma cozinha clássica italiana mesmo, pelo que eu fiz, né? Que eu comi, que eu adorava. Tem um prato lá que chama o tagliatelle à boscaiola. Ali eu fiz uma transformação, era um prato que quando eu me mudei pra Itália eu amava, sabe assim. Então, eu falei, vou pôr no cardápio aqui, né? Talvez um prato que já até caiu de moda na Itália, porque a cozinha também tem a moda, tem os pratos de época, né? Assim como, sim, com certeza. Produtos que você usava nos anos 80, 90. Muitas vezes você repropõe um prato, esse prato é dos anos 90, comia-se muito esse prato nos anos... A cozinha, ela também existe isso, né? Moda culinária. Que nem assim, lembra um tempo atrás da moda culinária quando chegou o tomate seco no Brasil? Que todo mundo só queria comer tomate seco. Sumiu, né? Agora é a mussarela de búfala, né? Todo mundo quer comer mussarela de búfala. Então isso é a moda, sabe, né? Que você traz. O tartufo, o Brasil descobriu o tartufo. Já descobrimos que tem tartufo no sul também, porque a moda trouxe isso, entendeu? Então existe uma moda dentro da cozinha também. Quais são suas grandes referências? Como chefe? Como chefe. São tantos, viu? Aqui no Brasil, por exemplo. Desses que aparecem na televisão, algum ou não? Sim, Alex Atala é número 1, né? Pela que ele fez a história dele, que eu acho que ele fez pela gastronomia brasileira, não tem como não falar dele, né? Acho que ele é o nosso grande embaixador, assim. Certeza. Eu admiro assim, pela dedicação, pelo tempo também porque eu acho que o mais difícil da nossa profissão é você manter ela, entendeu? Você levar ela o tempo de trabalho, né? Assim, então, ele também já tá aí há muitos anos, né? Mais de 30 anos, como eu, né? Assim, a gente mais ou menos ele começou um pouquinho antes de mim. Só que eu fiquei lá fora, mas ele foi fazendo trabalho aqui e foi crescendo aqui no Brasil. No entanto, trouxe a primeira estrela Michelin pro Brasil, então não tem como não... O que você acha desses reality shows de gastronomia? Você passa raiva não vendo alguma coisa? Na verdade, eu prefiro não ver. Mas já viu? Bem pouco. Primeiro que nosso tempo não permite, né? Não permite, né? Mas assim, ia perguntar assim, participaria, mas acho que eu nem vou perguntar isso. Não participaria. Inclusive, uma vez, logo que eu tinha vindo do Brasil, que tava abrindo um restaurante,
veio uma ligação me convidando para se eu queria participar, né? Daí eu já de cara, não gosto, não é meu perfil, tá bom ser conhecido deixa pra lá. aqui em Botucatu. Eu lembro que assim, eu pensava na Itália, né? Eu ia naqueles restaurantezinhos de cidadezinhas de interior, fala, nossa, come-se tão bem aqui, né? E a gente tinha aquela ideia para comer bem, tinha que ir pra capital, né? A gente aqui no Brasil tem essa ideia. Eu falei, por que eu não posso comer bem em Botucatu, entendeu? Procurar comer bem em Botucatu, com qualidade, de verdade, seguindo, né? Então foi desse pensamento que eu já tinha na Itália. Eu falei, nossa, você vai no restaurantezinho lá, não precisa ser o chefe famoso, ser o chefe estrelado, porque todos somos cozinheiros, né? Assim, todo mundo tem a mesma paixão, né? Tem uns que gostam, tem a vaidade disso, sabe lidar com a televisão, sabe lidar com a mídia, sabe lidar, que não é meu caso. Eu prefiro estar no meu pequeno espaço. Cozinhar é mais técnica ou mais sentimento? Tem que estar aliado os dois. Tem que ter sentimento. Se tiver essa junção. E assim, eu falo pros meninos também que tem assim, quando você está dentro da cozinha, né, você tem que lidar com várias panelas, você tem que estar com olfato, audição, tudo pronto, entendeu? Porque você trabalha com time, que a gente chama na cozinha, com tempo, entendeu? Então você tá com uma panela ali, você vê que ela começa a fazer um barulhinho estranho, você tá lá fechando o forno, você já tem que, você não pode esquecer da panela, então você tem que estar ligado e tem que ter paixão para poder, né, saborear, sentir o perfume, usar as ervas, enfim, tem que ter paixão. A gente falava de viagem agora, um pouco antes de começar o programa ali. Qual que é a culinária que mais te apetece aqui no Brasil? A gente tem algumas regiões famosas, tem a culinária mineira, tem a culinária nordestina, né? A culinária sulista. Quando você viaja, o que mais te chama a atenção, o que mais você gosta? Eu gosto, assim, a culinária mineira é indiscutível, né? Eu acho, assim, uma das melhores, né? Gosto também dos pratos do nosso litoral, o litoral baiano, mas falando em street food, que é a comida de rua, uma das coisas que eu mais gosto é a coxinha e o acarajé, sabe? Eu fui pra Bahia agora. Duas coisas simples, né? Duas coisas simples. São as caras dos estados, né? A cara dos estados. Paulo e Bahia. Assim, o acarajé, por exemplo, aproveitei que tava na Bahia, eu fui comer acarajé todos os dias no final da tarde, porque eu acho assim... Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, mas a comida mineira, mas a gente tem uma boa culinária, sabe? Do Pará, amazonense, precisa ser descoberta, né? Outro trabalho que o Alex Atala ajudou muito nisso, né? Agora, atualmente, vários chefes de São Paulo estão procurando usar ingredientes, virou uma tendência, né? Eu acho importante isso, é importante pra gente. Você acha que tem pouca escola de culinária aqui no Brasil ainda? Não, eu fico impressionado. Você acha que aumentou bastante? Eu acho que tem bastante. Sim, tem bastante. O problema é que quando a pessoa sai da escola, ela tem ideia exatamente do reality show. Pensa que você vai virar uma estrela, né? Assim, e eu sempre comparo, é que nem um time de futebol. Um time de futebol vai ter uma estrela, nem todo mundo vai ser o Ronaldinho, o Romário, ou enfim, sabe? São poucos, né, pessoas que se destacam mesmo, né? O importante é fazer um bom trabalho sempre, não precisa ser o famoso, eu acho isso. E tem bastante escola, só que deles não continuam devido às dificuldades, assim, porque trabalha de final de semana, trabalha no feriado, horário, e a remuneração, infelizmente, de fato não é uma maravilha, né, assim, mas é o setor, não é o próprio restaurante, né, porque hoje em dia tá difícil fechar as contas, sabe, né, assim, tá um setor bem complicado, o próprio setor, né, a pessoa entra na cozinha, trabalha um ano, já desiste, trabalho de final de semana, não sou remunerado, o que eu acho. Daí eu até brinco, vai estudar pra medicina então, né? Não vai querer ser cozinheiro. Porque a realidade é isso, sabe, né? Assim, tem que gostar. Tem que mesmo, gostar, paixão. E tem que fazer o que gosta, gente. Não tem como, sabe? Porque é difícil, né? Eu muitas vezes estou chateado em casa, cansado. Eu vou pro restaurante e me passa, sabe? Assim, esse cansaço, porque eu tô num lugar que eu gosto, sabe? Eu gosto de ser cozinheiro. Ou muitas vezes, quando eu tô lá cortando cebola, tô ajudando os meninos, não sei o quê, é a parte que eu gosto, sabe? Ser dono de restaurante é muito difícil. Eu nunca imaginei que seria tão difícil, sabe? Esse que cansa mais, sabe? Você tem que pensar em tudo, tem que pensar na matemática, você tem que lidar com seres humanos, então essa parte... Você vira administrador e deixa de ser cozinheiro. E eu gosto mesmo de ser cozinheiro, né?
E é isso. Importância, a gente pode ficar dono lá, viu? A gente te contrata. Olha, para finalizar, né? Além da paixão e da vontade, que recado você passa para quem tá querendo iniciar uma trajetória? Tem que se jogar, né? Tem que ir, saber que vai trabalhar, humildade, entrar numa cozinha, começar aos poucos e a coisa é lenta mesmo, sabe? Não adianta, é devagarzinho. Importante você ver, se identificar qual tipo de culinária você gostaria, né? Eu, por exemplo, me concentrei na cozinha italiana, então me especializei na italiana. O que eu vejo aqui muito no Brasil, mesmo em Botucatu, abriram-se vários restaurantes, mas eles não conseguem ter uma identidade, entendeu? Assim, exato. Eles passam do italiano pro japonês, um passo como se fosse, sabe? Não é assim. Eu acho que primeiro você tem que, então assim, decidir qual culinária, seja ela brasileira, seja ela, qual tipo de cozinha que você quer desenvolver como cozinheiro, entendeu? E em cima disso, porque não dá para ser tudo, né? Não dá se especializar, humildade e acreditar. Eu acho que é isso, sabe? E garanto que cozinha, você lida com emoções, às vezes você fica muito estressado, mas quando você termina o serviço, você vê o sorriso dos clientes, eu vejo os finais de semana que eu sento ali à frente do restaurante, famílias de fora, gente de fora que vem conversar comigo, saindo felizes, eu falo, nossa, que coisa boa, gratificante, sabe? né? Que gratificante. Imagina se eu tô no escritório, meu primeiro trabalho foi no banco, o único trabalho que eu fui mandado embora na vida foi no banco, depois realmente não tinha nada a ver comigo, sabe, né, assim, eu não sabia o que fazer, entrei num banco, que eu tinha que mostrar trabalho, depois de 6 meses, eu falei, você não pode trabalhar num banco, não dá pra você, entendeu, sabe? A gente consegue ver alguns pratos no Instagram lá? Sim, no nosso Instagram tem vários pratos, todo final de semana eu sempre coloco pratos novos, sempre tem uma novidade, às vezes voltam né? Às vezes eu encontro um produto, ponho no cardápio, mas o Instagram, nossa, ele é bem seguido. É o 9 numeral Due 8, restaurante. Legal. A gente tem uma boa, as pessoas seguem, sabe? Assim, a gente vê nos stories que tem uma boa, as pessoas seguem de fato, assim. E o Instagram é feito pelo Gabriel, que trabalha comigo lá há 4 anos, né? Eu fui mostrando referências para ele. Juventude é muito rápida, ele faz a nossa página, sabe? Faz muito bem feita, sabe? Então, assim, é muito legal. As pessoas se pensam que a gente tem um profissional, que ele é um profissional, mas assim, desculpa, imagina, que a gente tinha contratado uma agência, não. Até o Instagram nosso é feito por nós, pelo Gabriel, que faz um excelente trabalho. Que vai conseguir colocar a emoção dele ali. Exatamente, ele conhece nossos pratos, porque assim, para você fazer fotos de pratos, você tem que chamar o fotógrafo, né? Não sei o quê, né? E a gente, primeiro que custa, né? Depois, assim, às vezes a gente sai um prato bacana, eu falo, Gabriel, tira foto desse. Ele já vai, tira, a gente já sabe as luzes do restaurante, o horário certo que dá para tirar, e acaba saindo uma excelente foto, né? Que dá para usar como material. E é vivo, é orgânico, né? É nosso ali, é feito por nós, sabe? Então isso é muito bacana, eu acho, da nossa página. Legal. Ale, muito obrigado pela sua presença, pela aula que você deu pra gente aqui. Imagine, eu que agradeço, foi uma oportunidade muito boa, espero que vocês tenham gostado, né? E convido a todos, quem não conhece o 9 do E8, para ir até lá, né? Durante a semana, nos almoços, a gente tem o almoço executivo, sempre usando nossos pratos, nada muda, né? Mas é um almoço executivo. E à noite à la carte, estamos abertos para eventos também. E é isso, gente. Agradeço aí. Valeu. Tá bom? Obrigado. Radar Prevena FM. Você por dentro de tudo. Radar.